Paz, gente. Bom, primeiramente queria deixar esse vídeo aqui antes do vídeo principal pra pedir desculpa se vocês não conseguirem ouvir aí minha voz direito, tá? Mas eu não quis gravar de novo esse vídeo porque, enfim, vocês vão ver aí, tá bom? Mas desculpa aí se não der pra ouvir direito, mas se vocês puderem estar acompanhando a leitura, vocês vão entender direitinho, tá bom? Deus abençoe. Fica com o vídeo aí. Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer cada um por estar aqui mais uma vez, tá? Abraçando esse propósito comigo de estar lendo o Novo Testamento em 90 dias, tá bom? Hoje a leitura vai ser de Mateus 26 ao 28, tá? E eu gostaria de pedir se você pudesse deixar seu like aí, seu curtir, tá? Se inscrever no meu canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, enviar pra grupos de família, pra gente que está precisando, tá bom? Isso iria me ajudar muito, tá bom? Confere aí se você tá inscrito, confere aí se você curtiu, que isso me ajuda bastante, tá bom, gente? Pode comentar aí o que vocês acham que tem que melhorar, pode comentar aí comentários de apoio, de críticas, tá bom? Tudo é bem-vindo, tá? Gostaria de orar por vocês agora, se pudesse fechar seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, mais uma vez eu venho agradecer, Senhor, por cada um que está aqui, Pai. Por cada vida que está aqui, Senhor. Venho pedir que o Senhor venha abençoar cada família representada, Pai. Pai, hoje a leitura que nós leremos ali do Mateus 26 ao 28 é uma leitura, Pai, que nos mostra mais o Teu amor por nós, Pai. Mais o amor de Jesus Cristo de Nazaré por nós, Pai. Peço que Teu Espírito Santo venha aqui estar guiando este vídeo, Pai. Que venha estar aqui abrindo nossos olhos, nossos corações, para que nós possamos entender o que o Senhor queira transmitir a nós, Pai. Que a Sua vontade seja feita aqui na terra como é no céu, Pai. E que o Senhor esteja no controle de tudo, Pai. Porque o Senhor é Rei, o Senhor é o general dos generais, Pai. Senhor, o Senhor é santo, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Isso é que eu te peço, Senhor, e já venho te agradecer por tudo, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Amém. Amém, gente. Vamos dar início à leitura, então. Mateus 26, tá? Se você puder estar acompanhando aí com a sua Bíblia, é muito importante, tanto física como digital, mas é importante que você esteja acompanhando a leitura aí comigo, tá bom? Então vou dar início aqui ao Mateus 26, que tem como título O Plano para Matar Jesus. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: Para que este desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: Por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão, porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Eles disse: Quanto me dão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma ocasião para entregar Jesus. No primeiro dia de festa, dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Ele lhe responderam: Vão até a cidade, procurem certo homem e digam: O mestre diz: O meu tempo está próximo, e em sua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Eles fizeram como Jesus havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: Por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele quem o filho do homem está sendo traído. Melhor seria para ele que nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos ele, porque isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em muitos
para a remissão de pecados. E digo a vocês que dessa hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até que o dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhes disse: Em verdade lhe digo que nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sente-se aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez os dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12 com ele. E com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor tinha dado a ele um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando de Jesus, Judas disse: Salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisso, aproximando-se, eles agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançaram a mão à espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e ele mandará neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como? Então se cumprirão as escrituras, que dizem assim que deve acontecer. Nesse momento, Jesus disse às multidões: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando a vocês, e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, parece acontecer o que cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. E os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciões. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram 2 afirmando: Este disse: Posso reconstruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que se dispõe contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora você verá o Filho do Homem sentado à direita do trono do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou, por que ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? Eles responderam: É réu de morte. Então alguns cuspiram no seu rosto de Jesus e bateram nele, e outros esbofetavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo. Quem foi que bateu em você?
Pedro se aproximava fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também está com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então começou a praquejar e jurar: Não conheço esse homem. No mesmo instante, o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Bom, gente, esse é o final do capítulo 26 e eu creio que esse capítulo não tem muita explicação, né? A gente vê ali as pessoas, Jesus falando ali, quando Jesus fala da morte dele, quando Jesus é ungido ali em Betânia. Eu acho muito interessante a palavra ungido ali como título, né, do versículo 6 até o versículo 13, em que uma mulher derrama ali um perfume sobre Jesus e aí os discípulos vêm falar: Meu, esse perfume é muito caro, mas ali Jesus fala, né, que porque derramando esse perfume sobre o meu corpo ela fez para o meu sepultamento, né? Depois a gente vê ali Judas fazendo o pacto da traição, os discípulos preparando a Páscoa, Jesus falando que um ali dos que estavam no meio ali iria trair o Senhor, a ceia do Senhor. Pedro é avisado ali que ele iria trair Jesus antes que o galo cante 3 vezes. Jesus no Getsemane, que essa parte, né? Jesus foi orar e ali ele falando, né? Meu Pai, se possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ali no versículo 38 a gente pode ver, né, que Jesus fala: Minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eu fico imaginando, né, quanto Jesus estava ali triste, que ele já sabia tudo o que ia acontecer, né? E depois ali Jesus é preso com um beijo de Judas, e Judas entrega ali a Jesus. E aí eles levam Jesus diante do Sinédrio, e aí eles começam a acusar Jesus. E aí eles decidem, né, que Jesus é culpado por blasfêmia, por ter falado: É o Senhor mesmo que está dizendo isso, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Né, e a gente pode ver ali as primeiras agressões que Jesus sofreu. E depois a gente pode ver ali que Pedro nega Jesus ali 3 vezes, e aí quando o galo toca, Pedro percebe e diz: e Pedro, saindo dali, chorou amargamente, depois que viu que Jesus tinha falado, se cumpriu. Vamos dar início ao capítulo 27, que tem como título: Jesus entregue a Pilatos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram e o entregaram para o governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isto é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque o preço é de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado àquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava de pé diante do governador, e este interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Para que
porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado a Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou-lhe dizer: Não se envolva com esse justo, porque hoje sofri muito por causa dele em sonho. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedissem Barrabás e condenassem Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhe respondeu: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém gritavam cada vez mais: Que sejam crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer a água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois mandou açoitar Jesus, e entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e vestiram com um manto de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, e puseram na cabeça dele, colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pregaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias roupas. Então levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sireneu, chamado Simão, ao que obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando-o, não quis beber. E depois de crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram um escrito de acusação contra ele: Este é Jesus, o rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: Eis que você destrói o santuário em 3 dias e o reedifica. Salve a si mesmo, se você é filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões zombando diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Que ele desça da cruz, então cremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, pois ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões haviam sido crucificados com ele e os insultaram. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chamou por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebedado em vinagre, colocou-o na ponta de um caniço e deu-lhe beber. Outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele aguardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passavam, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que havia mandado abrir na rocha. Rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas à frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. No outro dia, que é o dia depois da preparação, dos principais sacerdotes e dos fariseus se reuniram com Pilatos e lhes disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, quando vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei.
Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. Este é o último engano, será pior que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram um guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu. Aproximando-se, removeu a pedra e se entrou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se à mulher, disse: não tenham medo, eis que você procura Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. E agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vão adiante de vocês para Galiléia, e vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. E então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Enquanto eles iam, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grandes somas de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estavam dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou até os judeus entre os dias de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia e para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Gente, desculpa, eu não falei ali o título do capítulo 28, eu não falei quando eu entrei ali, mas é só que eu tava lendo ali, né? E eu creio que não tem muito o que eu falar aqui, o que eu explicar. Esse aqui, Mateus capítulo 26, 27 e 28, eu creio que não tenha muito ali o que eu explicar, que só fala ali da morte de Jesus, né? Como ele ressuscitou e como ele sofreu, né? E desculpa aí se não deu pra ouvir algumas partes do vídeo, mas eu não tenho o que falar nesse vídeo, né? Que gostaria de orar por vocês, tá bom? Que Deus venha abençoar a semana de vocês. Se pudesse fechar seus olhos, curvar sua fronte. Pai, eu agradeço pela tua palavra, Pai. Eu agradeço porque o Senhor é santo, Senhor. Eu agradeço porque nesses capítulos, Senhor, nós podemos ver um pouquinho mais do seu amor conosco, Pai. Senhor, eu venho pedir, Pai, que o Senhor venha nos fazer te amar, Pai. Venha nos fazer entender, Senhor, um pouquinho desse amor, Pai. Venha nos ensinar a ser servos do Senhor, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada família aqui em nome do Senhor Jesus, Pai. Que cada família representada aqui venha a ser guardada, Senhor, de enfermidades, Pai, que venha a ter os olhos espirituais abertos, Senhor, para verem que o Senhor é o Senhor dos senhores, Pai, o Rei dos reis, Pai, que aquela morte do Senhor ali naquela cruz do Calvário, Senhor, foi para nos salvar, Senhor. Pai, eu agradeço porque o Senhor é Rei, Pai, porque o Senhor vive, Pai. Santo, Santo, Santo de Israel Tu és, Pai. Isso é o que eu te peço, Senhor, e já venho te agradecer. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, eu venho abençoar a todos aqui no Teu santo nome, Pai. Eu creio nisso, Senhor. Amém, meu Deus. Bom, gente, muito obrigado. Aí, se você puder estar enviando esse vídeo aí para mais pessoas, tá bom? Eu ia agradecer muito. Que Deus abençoe.